Gente, iniciamos nesse mês de janeiro, misericórdia, nesse mês de setembro, nova série de mensagens, o qual Deus tem bradado no meu coração, o qual Deus tem falado demais comigo através da história de José. Amém? Alguém conhece a história de José? Amém? Não é o pai de Jesus não, mas José, o filho de Jacó, o qual foi, vendido como escravo, o qual, teve uma vida completamente marcada por dificuldades, mas depois o nosso Deus, Ele fez algo de extraordinário na vida de José. E eu também acredito que Deus tem algo de extraordinário na minha e na sua vida. Quantos creem nisso? Amém? Então abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis, números 39, capítulo 39. Você achou? Dá um glória a Deus. Quem está esperando passar aqui no telão? Dá um aleluia. Tem gente que está esperando aí, hein? Tem gente que está esperando. Amém? Gênesis capítulo 39, versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos. Amém? Diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas o que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confirmou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José também tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, e recusando-se ir para a cama com ela, ia ficar perto dela. E aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Agora você vai para o versículo 23, que diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Senhor Deus, feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos te dar liberdade. Talvez você ouviu esse sermão muitas vezes, mas eu creio que o Senhor Deus, cada vez que Ele fala conosco, Ele fala de algo de maneira diferente. E nessa noite, quero ser boca de Deus para a sua vida. Quero que Deus fale contigo de maneira especial, de maneira íntima, naquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa série de mensagens desse mês é Vivendo por um Propósito Maior. José
independente das circunstâncias que ele estava vivendo, ele sabia que ele tinha um propósito maior para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que você não é aquilo que você está vivendo hoje. Amém? Quantos estão entendendo isso aí? Quem está passando por luta? Então muitas das vezes quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, nós olhamos apenas para o hoje, para o agora. Se a tua vida está tudo bem hoje, glória a Deus, mas eu tenho certeza que você já passou por alguma dificuldade, por alguma luta, por dias onde o céu estava, de bronze, e você não via nada, você não tinha esperança nenhuma. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Você pode dizer um amém? Deus tem um propósito maior para a sua casa. Deus tem um propósito maior para a sua família. Deus tem um propósito maior para mim e para você. Então, mantenha-se firme. Irmãos, José, filho de Jacó, o filho da sua velhice. Irmãos, Jacó foi filho de José, da sua amada esposa Raquel. Ela gerou apenas 2 filhos, José e Benjamim. E Jacó tinha um carinho especial pelo seu filho. Nós iniciamos essa série de mensagens terça-feira, o qual falamos da inveja dos irmãos de José. Os irmãos de José tinham uma inveja, um ciúme dele, porque sabia que o pai dele amava mais a José do que os outros irmãos. E José, ele, além disso, o pai dele acha pouco, além de expressar o amor isso a José, ele ainda faz uma túnica adornada com mangas longas, coloridas, para mostrar quem José era. E quem usava esse tipo de roupa era a realeza daquele tempo. Uma túnica com mangas longas, irmãos, mostrando que ele não era apenas mais um serviçal, mas ele desempenhava um papel de realeza. E o que é que acontece, irmãos? Os irmãos de José montam um plano de matar a José. E depois desse meio, eles veem que não ia ganhar nada com isso e acharam melhor vender José como escravo para uma carruagem, para uma comitiva de ismaelitas que estava passando. Só que eu creio, irmãos, que Deus não perdeu o controle da vida de José, como está escrito na Bíblia. E eu também creio que Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Quantos podem dizer um amém? Talvez, irmãos, José foi vendido por 20 ciclos de prata, 20 moedas de prata, irmãos. De filho preferido, vendido como escravo. Como é que a nossa vida do nada, tá tudo bem, daqui a pouco vem um vento forte, vem uma dificuldade. Quantos lembram da vida de Jó? Estava tudo bem, daqui a pouco, irmãos, as coisas começaram a mudar, e a vida de Jó, que estava tudo certo, começa a mudar, e a gente não consegue entender aquilo que nós estamos vivendo. José estava servindo ao seu pai, entregando seus irmãos, dizendo porque seus irmãos não tinham um testemunho legal, e ele estava lá entregando os seus irmãos ao seu pai. E José, queridos, ele está lá, e do nada a vida dele muda, de filho preferido a vendido como escravo. Irmãos, pegaram a sua túnica de mangas compridas, mataram um bode, molharam, irmãos, com sangue, disseram ao seu pai Jacó: olha só, achamos isso, não é do teu filho. Eu acredito que um animal selvagem o devorou, irmãos. Jacó não podia nem fazer o reconhecimento do corpo de José. E a Bíblia vem dizer que Jacó chora por grandes dias, porque ele perdeu o seu filho preferido. No entendimento dele, mas na verdade Deus estava no controle da vida de José. Quantos estão entendendo essa introdução? Irmãos, e José é vendido no Egito, na casa de Potifar. José é vendido como escravo na casa de Potifar. E quem foi Potifar, pastor? Potifar era um oficial do rei que cuidava da guarda real. Ele chega na casa de Potifar, e quando ele chega na casa de Potifar como escravo, irmãos, Deus vai dando as oportunidades. Diga comigo, Deus vai nos dar oportunidades.
Você não entendeu? Deus vai nos dar oportunidade. Sabe muitas das vezes que eu e você não reconhecemos as oportunidades que Deus nos dá? Quando Deus dá, você começa, eu não. Olha só a minha situação. Eu vou me envolver com isso aqui não, eu já estou vendido como escravo, o que é que eu vou ganhar com isso? Mas José não, quando ele chega na casa de Potifar, quando ele vê aquela situação, ele toma para ele a responsabilidade e começa a organizar a casa de Potifar. Começa a colocar em ordem a casa de Potifar. Irmãos, José é promovido de escravo, agora ele é ajudante pessoal, ele é mordomo de Potifar. Irmãos, por que isso aconteceu, pastor? Porque no versículo 2, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Vai dizer assim: o Senhor Deus estava com... O Senhor Deus estava com... O Senhor Deus estar comigo e também estar contigo. O Senhor Deus estar comigo e contigo. O Senhor Deus cuidou da vida de José. Irmãos, eu acredito que para aquele tempo, para aquele momento, José tinha acesso a tudo, como está diante da palavra de Deus, trazendo para os dias de hoje. José tinha acesso à conta do seu patrão, José tinha acesso ao extrato bancário, José tinha acesso a tudo na casa de Potifar, José tinha acesso a tudo que ele tinha, irmão. Sabe por quê? Porque José tinha bom testemunho. Muitas das vezes nós queremos oportunidades e que Deus faça e aconteça na nossa vida, mas o testemunho que nós temos é zero. A nossa boca suja, cheia de palavrão, ainda dizemos que somos cristãos porque vemos a igreja, mas o testemunho é zero. Mas na verdade José, irmão, dava um bom testemunho lá no seu trabalho. José não falava, eu tenho uma certeza que José não falou mal nem do seu pai, nem dos seus irmãos. O que José fazia era a oportunidade. Era aproveitar a oportunidade que Deus estava dando. Irmãos, José coloca a casa em ordem. Irmãos, José coloca tudo em ordem. Irmãos, já não havia mais desperdício na casa de Potifar. Você quer ver mudar uma realidade? Começa a evitar o desperdício na tua vida, a deixar de gastar com aquilo que é supérfluo, deixar de gastar daquilo que não edifica. Começa, cartão de crédito é bênção, irmão, só você que não sabe usar. Essas placas solares que estão aqui em cima, irmãos, não teve nenhum financiamento. Você pode dar uma glória a Deus? O pastor está cheio de dinheiro, não é isso não, irmão. As oportunidades que Deus vai nos dando, as oportunidades que Deus vai dando para a gente. Mas o que Deus está falando comigo, contigo nessa noite, é que José, ele aproveita a oportunidade, porque Deus estava com ele. E quando Deus está conosco, irmãos, Ele vai criar oportunidades para a gente glorificar o nome dEle. E quando José estava lá, irmãos, tudo organizado, tudo bonitinho, tudo funcionando redondo. Quem é formado em administração e contabilidade sabe do que eu estou dizendo. Eu sou formado, além de ter um seminário teológico, eu sou formado em contabilidade, tenho uma pós-graduação em auditoria, perícia contábil. Jesus que não me deixou para fazer outros concursos, mas eu já estava indo com um pezinho para a Receita Federal, para outros lugares. Era o meu sonho, irmãos. Eu gosto dessa parte de cuidar de números, de desperdício, detesto desperdício, não gosto de pagar juros, gosto de cuidar das coisas do Senhor, de como tem que ser cuidado. E José, ele fazia o que está escrito em Colossenses: quer comais e quer bebais, fazer tudo para a honra e glória do Senhor, porque esse é o testemunho do verdadeiro cristão. Então José estava organizando tudo, mas só que, irmãos, quando a nossa vida está tudo muito bem, você começa a desconfiar, sim ou não? É ou não é? Poxa, não teve nenhum BO para tu resolver, não teve nenhum levante contrário, não teve nenhuma fofoca, não teve nada. Começa a desconfiar e dizer assim: meu Deus, tem alguma coisa errada. Irmão, se você está vivendo isso aí, pega a tua família, descansa, fica de boa com eles.
te prepara para aquilo que o Senhor está vendo. Porque a vida do cristão é assim, irmãos, né? Muitos se iludem pensando que a vida do cristão é Alice no País das Maravilhas, é um conto de fadas, achando que nós não temos dificuldades, achando que nós não temos lutas. Só que acontece, gente, acontece algo de, irmão, mais terrível. José tinha poder sobre tudo, e a gente leu no texto que a única coisa que Potifar não deu legalidade para José foi sobre a esposa dele. Só que aquela abençoada, irmãos, que no texto não diz o nome, ela olha para a aparência de José. Diga comigo, ela olha para a aparência. No versículo 6, irmãos, diz assim, ó, que José tinha um belo porte e boa aparência. Irmão, que cara deveria ser José, hein? O cara era bonito, ó, o rosto formoso, e além de tudo, o cara era crente e cheio de Deus, e inteligente. Meu amigo, que partido. Ó, José está em escassez nesse tempo, amém ou não amém? José está em escassez, porque aparece uns caras aqui para pegar essas meninas. Eu falo, não, é melhor estar sozinha. Manda embora por 7 caminhos, porque é furada para a tua vida. Nem se envolve, né? É ou não é, gente? Glória a Deus, o povo está mais calado aqui. José está em escassez. O cara era bonito, boa aparência. Irmãos, eu tenho certeza que José, ele era educado, inteligente, cheio de Deus. Meu amigo, quando aparecer um desse na sua vida, cadê as meninas que estão aqui? Eu quero profetizar na sua vida. Quando aparecer, amém? Glória a Deus, abençoa, levanta a mão, amém? Glória a Deus, quando aparecer, eu profetizo José na tua vida, amém, Camila? Glória a Deus, amém. Vai aparecer um homem cheio de Deus, né? As mulheres já começam a acordar, a despertar aí. E o cara tinha testemunho, irmãos. Só que a Bíblia vem dizer, queridos, que todos os dias a mulher de Potifar botou os olhos em José e diz assim: ó, eu vou fazer o mal. Irmãos, o inimigo de nossas vidas, ele não para de buscar uma brecha em nossas vidas. Ele vai a todo instante, ele vai cirandando. O livro de Pedro, escrito, vai dizer que o inimigo está ao nosso derredor, bradando como leão, irmãos, querendo uma brecha, só que José era um homem crente. Diga comigo, José era crente. José não dava mole, irmãos. José não dava mole, irmãos. E pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Posicionamento diante das tentações. Diga comigo, posicionamento diante das tentações. Querido, José deveria ter mais ou menos uns 20 anos. Gênesis 37 vai dizer que esta é a história de Jacó. José, quando tinha 17 anos, não tinha se passado tanto tempo. Um jovem cheio de hormônio, porque hormônio desde a fundação do mundo, irmão, não se converte. O texto não diz se a mulher era bonita, se era feia, mas ele era jovem, irmãos. Estava lá todos os dias atentando a vida de José, e todos os dias José dizia não para a tentação. Pastor, tentação é pecado? Não, irmão. O pecado é você cair. O pecado é você cair. Irmãos, viver longe do pecado é viver posicionado diante das tentações. Viver longe do pecado é viver posicionado diante das tentações. Diz que José era forte, ele poderia resistir. Não, o texto não diz isso. O texto diz que José era posicionado. Mas qual é o teu problema? Vem para cá, Edu. É você novo, vem para cá. Corre, guerreiro. Olha José, dessa geração. Amém? Aí José está aqui. Aí todo dia vem uma abençoada na tua escola. Todo dia, tudo bom, Edu? Aí o Edu, pô, essa menina nunca falou comigo, pô.
Só porque tu é crente, tu tá jejuando, tu tá cheio de Deus, a menina tá dando mole para tu. Nunca te olhou. Aí todo dia, aí começou a aparecer o convite dela no Instagram, sim ou não? Tá cancelado o Instagram que eu tô ligado, barrado. Aí a menina começa a curtir as tuas fotos no Instagram. O que é que tu vai fazer, Edu? Bora, guerreiro. Fala, eu vou fugir. Vou fugir. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida do Edu. Acabou não, guerreiro. O Edu fugiu porque ele é forte. Não, irmão, porque ele se conhece, sabe, se ele der brecha, ele vai cair. Mas se todo dia vem a menina na mão de Edu, oi, tudo bom, Edu? Aí o teu pensamento, é o que, pai? Vai cair, irmão. Vai cair. Foi isso que José disse. Obrigado, filho, Deus abençoe. Foi isso que José fez. O pastor Luciano Subirá diz algo que não é meu, é dele. Ele diz que José não foge daquela mulher, ele foge dele mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos reconhecer as nossas fragilidades. Quem tem problema com pornografia não tem que nem que entrar em grupo de WhatsApp para ficar curtindo foto que não tem que ver. Quem tem problema, irmãos, com jogo, nem tem que ter celular, deveria ter aquele xing-ling feioso que não tem nem WhatsApp. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós não podemos dar brecha para o maligno de nossas vidas. Amém? Obrigado pelo seu glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Coloca aí, por favor, Gênesis 39:10, na King James. Vai dizer assim, ó, porém, todos os dias. Irmãos, todos os dias aquela mulher ia atrás de José. Dá para crer nisso, irmãos? Todos os dias é todos os dias, irmão. Não era um dia sim, um dia não. A Bíblia está dizendo que era todos os dias. Não diz quanto tempo ao todo que ele ficou na casa de Potifar. Mas todos os dias era todos os dias. Todos os dias. Ela insistia que ele deitasse com ela. Mas José, preste atenção. Mas José, vem comigo aqui. Mas José se recusa, ponto, e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Fazia o possível para estar longe de quem? Da abençoada, irmão. Ah, pastor, porque eu sou forte. Sansão era muito forte até aparecer Dalila na vida dele. Não, pastor, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Irmão, estava ouvindo um podcast essa semana, o qual o pastor estava dizendo que um dos maiores evangelistas para esse tempo, para essa geração, chamado Billy Graham, se uma mulher entrasse no elevador e só tivesse só aquela mulher no elevador, ele nem entrava. Temos que ser radicais com tantas coisas, irmãos. E a gente fica relativizando como se você fosse o homem e a mulher, o jovem e adolescente mais forte desse tempo. Mas na verdade o que Deus está querendo falar contigo é que aqui, ó, posicionamento diante das tentações. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Posicionamento diante das tentações. Todos os dias uma piadinha daquela mulher soltando para José. Todos os dias uma olhada diferente. Não é porque não, o pecado, irmão, o pecado, olha, presta atenção aqui, por favor. Ninguém cai do dia para a noite. É uma olhada na hora do culto. O pastor aqui tem hora que a gente não sabe das coisas, muitas das vezes é o último a saber das coisas. Essa é a realidade. É uma curtida, é um olhar diferente. Daqui a pouco está o salseiro feito. Tu não pode fazer mais nada, porque começou. Mas o que Deus está falando para mim e para você é um posicionamento diante das coisas. Só que um belo dia eu preciso correr devido ao horário.
Só que um belo dia, José entra na casa, e o que é que acontece na casa? Aquela mulher estava sozinha. José entra na casa, igual a Bíblia está dizendo, ele entra na casa para fazer os seus deveres, a sua tarefa, a sua obrigação, o seu trabalho. E aquela mulher, ela não resiste, ela vai lá atrás de José, agarra José e tenta levar José para casa, para a cama. Só que José faz o seguinte: José foge. E quando José foge, ela fica mais uma vez por uma parte da roupa de José. Irmãos, a corda só arrebenta para o lado, mas o cara era escravo, irmão. O cara era escravo, ninguém era por ele. Ninguém era pela vida de José. Porque José era filho de Jacó. Quem é Jacó? Vendido pelos irmãos dele, irmãos. Tinha ninguém, adiantava gritar, adiantava fazer protesto, adiantava fazer alguma coisa, não adiantava nada. Sabe o que eu entendo, irmãos? Aquela mulher pega uma peça da roupa de José, e ela mente, diz que José assediou. Sabe o que eu entendo por isso, irmãos? O pai da mentira. Preste atenção aqui. Olha para mim aqui, por favor. Cada vez que você empresta a sua boca para falar mentira, você está dando brecha para Satanás usar a tua vida. Cada vez que você abre a tua boca para mentir, você está emprestando a tua boca para Satanás. Agora dessa boquinha aqui, ó, só flui rios de água viva, palavras do Espírito Santo de Deus. Passamos esse momento aqui, ó, construindo. Eu cheguei para o camarada e falei assim: ó, irmão, deixa eu te dizer, o Vini é minha testemunha. É ou não é, Vini? Pode acontecer o que for, irmão, mas aqui em cima só tem essa quantidade de placas. Nenhuma a mais e nenhuma a menos. Porque vocês conhecem o nosso Brasil, infelizmente, como é. Irmãos, todo o tempo. Tem alguém aqui mais nessa igreja que estava mais doido para que essa energia solar funcionasse? Irmão, você poderia estar igual a mim, mas mais do que eu você não estava. Então, irmãos, todo o tempo nós somos tentados. Mas pastor, é só uma mentirinha aqui assim, pequenininha assim, só uma omissão, vai dar algum problema? Vai, irmão, daqui a pouco, olha para mim, não olha para mim. Daqui a pouco, irmãos, tu começa com pequenininho para fazer algo grande. Estou mentindo, igreja? Estou exagerando? Então, irmãos, vigia. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 8, versículo 44, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, ó: fala de tudo que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O inimigo de nossas vidas, o Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é homicida, ele é mentiroso, mas nós não, nós carregamos o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo que está dentro de nós. Então, dentro de nós, da nossa palavra, da nossa boca, tem que fluir rios de água viva. E José toma um posicionamento em ficar calado. Pastor, o senhor reúne todo mundo aqui que fala alguma coisa, alguma mentira? Eu não. Liderança eu reúno. Liderança eu reúno. Mas se falarem de tu, pastor, mas está tudo tranquilo, vai ser mais um. Porque algo grande que Jesus está fazendo vai incomodar as trevas de todo jeito. Agora, quando o Satanás, ele senta nas mesas dos demônios para comer e para beber, para falar aquilo, não tem que falar. Se você estiver no meio, vai ser igual Corá. Quando Jesus abrir, ó, vai cair todo mundo de todo jeito. Não adianta se sustentar em nada, vai todo mundo para o inferno. É assim que Jesus vai fazer, irmão. Agora, uma igreja que está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, irmão, esquece, irmão. Aí José fica calado. Só que eu quero dizer para você, irmãos, que muitas das vezes a gente está na nossa zona de conforto. A casa de Potifar estava uma zona de conforto para José. Sim ou não, gente? Ó, comida, o cara já não andava mais sujo, o cara andava mais limpinho, o cara já andava todo arrumadinho, ó.
despertou até os olhares da esposa de Potifar. Só que a casa de Potifar não é o nosso lugar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a casa de Potifar não é o seu lugar. E pastor, o que o senhor acredita que José pensava naquele momento? Irmãos, eu acredito que Deus estava gerando uma fé sobrenatural no coração de José. Eu acredito que Deus estava gerando uma fé sobrenatural. Eu acredito que José estava fazendo o que está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 21, que diz assim: contudo quero lembrar do que me dá esperança. Eu quero lembrar do que me dá esperança. Abra para mim, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu acho que José declarava isso. Eu tenho aprendido, irmãos, nesses dias de lutas e dificuldades, de tantas coisas, eu tenho aprendido a ministrar a minha alma, assim como o salmista declarava, assim como Paulo e Silas também declaravam, assim como todos os homens e mulheres de Deus declaravam. Ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o qual a carta é conhecida como a carta da alegria, que diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo. Ele diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O nosso problema já está da maneira como nós pensamos. Não é pensamento positivo que eu quero dizer para você. Muitas das vezes a gente aprendeu, né? Pensamento positivo. Não, irmão, não é isso não. Boas energias, good vibes. Não, irmãos. É o pensamento conectado nas coisas do alto, nas promessas do Senhor. José pensava, irmãos, não nas coisas daquilo que estava acontecendo, porque o Egito, irmão, o Egito simboliza, com todas as vezes que a Bíblia vem falar do Egito, vem falar do mundo. José estava lá fazendo a diferença naquele lugar, irmão. José não se corrompeu com o Egito, José não se corrompeu com a atitude dos seus irmãos, José não se corrompeu com a esposa de Potifar, e José também não se iria se corromper com aquela traição, com mais aquela mentira. Eu acredito que José estava lá, pensando e cantando. Essa semana eu me lembro dessa canção, o qual meu pai, caminhoneiro, eu já tinha um contato com o Evangelho, mas eu não andava no Evangelho. E eu me lembro das noites em claro, tantas noites. E Deus me trouxe essa memória, essa canção. Eu acredito que José cantava alguma canção, irmão, naquele lugar. Não está escrito na Bíblia, pastor? Não, irmãos. Não está escrito, mas eu acredito que José, ele fazia algo de diferente do que outros não faziam. E eu tenho certeza que você também lembra dessa canção. Feche seus olhos. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Não, não. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria, um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe
Se você conhece, cante essa canção. Imagina o momento que José foi lançado na prisão, tendo como estuprador assediado a mulher do seu patrão. Irmãos, irmãos, coisa boa é servir a Jesus. Coisa boa é servir a Jesus. Quero chamar o louvor já para subir. O tempo oportuno do Senhor. E quando José é lançado na prisão, irmãos, ela no versículo 16 vai dizer que ela conservou junto assim as roupas de José, até que o dono voltasse para casa, e então lhe falou tudo, contou a versão dela. Ela contou tudo que dava, mas o escravo não tinha vez. Só que muitas das vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que cuida da minha e da sua vida. Esquecemos que tem um Deus, que Ele é advogado fiel, o qual está escrito nas epístolas escritas por João. Ele, Deus, é o nosso advogado fiel. Deixa que o Senhor está fazendo. Mas o que é que eu quero pedir para você, amada igreja? Continue sendo fiel ao Senhor em todos os momentos. Entenda isso nessa noite, que você está vivendo por um propósito maior. Deus tem um propósito, nós estamos vivendo por um propósito maior em nossas vidas. José, ele não se abalou com aquilo que estava acontecendo, ele continuou sendo fiel. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque diz assim, no versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Irmãos, tudo que Deus confiar na sua mão, faça com excelência. Tudo que Deus confiar na sua mão, se Deus confiou a tua família na tua mão, irmãos, faça com excelência. Eu não sei o que foi que Deus confiou em tuas mãos, mas eu quero dizer para você, faça com excelência. Faça com excelência. Irmãos, prospere naquele lugar, dê frutos naquele lugar, faça diferença naquele lugar, profetize sobre aquele lugar. Irmão, José chegou na cadeia e mudou a realidade que estava lá, irmãos. O carcereiro não se preocupava com nada. Irmãos, era muita injustiça. Mas quem disse que nós devemos entender o trabalhar do Senhor? O nosso problema sempre por que comigo? Por que com a minha filha? Por que isso na minha família? Como se nós fôssemos mais queridinhos do que os homens da Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 49, 22, é a última referência bíblica que eu vou ler. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e os utilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que abençoará com bênçãos dos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e do ventre. As bênçãos do seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Havia algo de diferente na vida de José, e há algo de diferente aqui nesse lugar, na minha e na sua vida. A minha oração nessa noite é para que Deus te fortaleça.
A minha oração nessa noite é que Deus mantenha você firme. A minha oração nessa noite é que você entenda que você está vivendo por um propósito maior, que Deus está fazendo por um... É claro que iria incomodar as trevas aquilo que nós estamos vivendo, porque aquilo que nós estamos vivendo aqui neste lugar não é normal. Aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa igreja não é normal. Aquilo que Deus está fazendo aqui nessa igreja não é coisa do homem, é coisa de Deus, é coisa que Deus está fazendo aqui nessa casa. Então isso vai incomodar as trevas, e todos os dias as trevas vão procurar uma maneira de fazer com que essa obra pare. Só que nós estamos diante de um povo que está todo dia, que nem José, vigiando, atento nas artimanhas do maligno. O meu filho mais novo, Daniel, ele tem umas orações que a mãe dele ensina, e quando a gente vai orar, ele só gosta de orar Efésios 6. Esse menino é do manto. Ele começa: o capacete da salvação, a espada do Espírito, né, Pai? O escudo da fé, a couraça da justiça. Ele começa a orar, irmãos, e eu estou aqui fraquinho, ó. Estou michuruca. Aí eu falo assim: ô Senhor, obrigado, porque quando Deus começa, irmão, a trazer a nossa memória aquilo nos dá esperança. Irmãos, Deus está fazendo algo de extraordinário aqui neste lugar. É claro, irmãos, que vai incomodar, mas assim como José frutificou em cada uma das estações da vida dele, nós vamos frutificar, nós vamos dar frutos para o Senhor, porque o que glorifica ao Pai é como está escrito em João capítulo 15, é que nós demos muitos frutos. Nós não fomos apenas chamados para frutificar, mas chamados para dar muitos frutos. O que Deus estava fazendo na vida de José era podando José, para ele dar muito fruto. Sabe por quê? Porque tinha muito celeiro cheio na vida de José, tinha muito milagre para acontecer na vida de José, tinha muita coisa boa para acontecer na vida de José. E só que muitas das vezes a gente dá vozes aos nossos pensamentos, a gente dá vozes à boca do outro, diz assim: chegou o teu fim, a tua vida já não tem mais jeito nenhum. As pessoas gostam, irmã, gostam de dar diagnóstico falido para a nossa vida. As pessoas gostam de dar diagnóstico falido para as nossas vidas. As pessoas vivem: disse que aquele negócio ali não vai dar em nada, aquela igreja ali não vai dar em nada, o projeto que Deus colocou na tua vida não vai dar em nada. Mas eu quero dizer para você nesta noite, e ser boca de Deus para você: permaneça firme naquilo que Deus te confiou, faça com excelência, porque o Senhor está contigo e Deus vai te fazer prosperar. Em nome de Jesus, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer frutificar. O ramo que saiu de Jacó, chamado José, ele frutificou como árvore frondosa. Aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. O melhor vinho ficou pro final, irmão. O melhor vinho ficou pro final, irmão. Oh, aleluia. Uma esperança, eu estou com a esperança ativa no meu coração, daquilo que Jesus tem para fazer aqui neste lugar. Eu estou com a esperança ativa no meu coração. Quantos viram a grafitagem que está fazendo ali lá na frente, tá vendo? Aviva-nos. O Senhor vai trazer um avivamento sobre nós. Pode esperar, igreja. Deus vai colocar fome nesse teu coração seco. Deus está colocando fome e fogo nesse coração seco que você tem. Esse coração que muitas das vezes está aí, ó, olhando para o culto e fala assim: pô, que chato esse pastor falando. Deus vai fazer um avivamento tão poderoso aqui neste lugar, que vai frutificar. Vai estar chegando uma estação, irmãos, que Deus tem estes celeiros aqui vão estar tão cheios, vai estar tão transbordando, irmãos, que vai ter alimento não só para Jaboatão, vai ter alimento para todas as nações,
que vieram aqui, irmãos, Deus está nos preparando para um tempo, para uma geração. Pode esperar nisso. Pastor, quanto tempo vai levar? Não sei, mas Deus vai fazer, irmãos. Mesmo cansado, Deus vai renovando as forças. Feche seus olhos que eu preciso orar devido ao horário.